problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. Radmed, sempre à frente. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar dos cidadãos e no desenvolvimento de Campos dos Goitacazes. A concessionária realiza a limpeza e reforma do canal Campos Macaé. As intervenções acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. Gente, 8 horas 17 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3. Estamos ao vivo também em nossas redes sociais. Você acompanha agora pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha as imagens e assiste aqui o programa ao vivo com a gente, ou na melhor hora do dia aí para você. São 8 horas e 17 minutos. Campos segue com tempo firme para hoje. A previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de sol entre nuvens no decorrer do período. A máxima não deve passar de 27, a mínima chegou a 17 graus essa noite e neste momento faz 23 graus. A geopolítica sendo redesenhada pelo mundo. A gente confere aqui o avanço da direita, né, no mundo inteiro é muito claro, mas ontem, aqui num país próximo a gente, tivemos a eleição e o esquerdista Yamandu Orsi foi eleito presidente do Uruguai. Yamandu Orsi é uma espécie de pupilo do Mujica, né? Mujica é aquele presidente, aquele político, assim, tem outros, cara, no mundo, você vai pesquisar aí, você vai entender. Primeiro-ministro da Suécia, por exemplo, né? Você tem, o cara mora numa suíte, quase que a gente chama aqui de kitnet, assim, anda de trem, anda de ônibus, enfim. Mas o Mujica é aqui próximo a gente muito querido, e ele justamente redesenhada essa geopolítica aqui na América do Sul, e essa frente ampla retornando aí à presidência após 5 anos sob o comando aí da centro-direita de Lacalepu, ok? São 8 horas e 19 minutos. Vamos voltar aqui com a nossa conversa com o Gilberto Firmino, o Totinho Capoeira, subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. Já falamos aqui sobre o Novembro Negro, que é o mês e que tem ainda outras ações aí importantes que vão acontecer no decorrer do fim desse mês. E claro, essa coisa simbólica de data, você sabe que tem preconceito e tem racismo até com a data de 20 de novembro? Que coisa ridícula, é muito bizarro. É muito bizarro. Olha, eu não repito, não vou falar, mas a gente ouve cada barbaridade, cada besteira que você ouve, que é um negócio assim, sabe? Tu fica pensando, olhando para a pessoa assim, com vontade de... Rapaz, vou te falar uma coisa. Bom, tem pergunta para você aqui, meu caro Totinho, que vem lá do grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa, do nosso Roberto Dutra, grande professor, sociólogo da UENF. Bom dia, Gilberto Firmino. Pô, Dutra. Mas não dá. Era para chamar de Totinho, Vamos lá, vai estar aqui, ó. O Estatuto da Igualdade Racial estabelece uma soma que visa obrigar os brasileiros a adotarem o binarismo racial como identidade.
O pardo desaparece na soma com pretos para que todos sejam negros, né? Pretos. Vamos lá. No entanto, pesquisas como uma recente do Datafolha mostram que a maioria dos pardos, eu vi uma coisa disso ontem, cara, os caras se recusando que ele chama aqui de pedalada racial. Achei fantástico. Mas é até no terminologia. Também, né? Pedalada racial imposta de cima e continua se identificando como pardos. Mesmo assim, ativistas arrogantes, travestidos de cientistas, como conheço de perto na UENF, dizem que a estes que insistem em se dizer pardo, falta consciência racial. Qual a sua posição sobre isso? Os pardos de campos precisam de alguma educação racial, entre aspas? Eu acabei de falar sobre isso. Não é? Ou podem continuar vivendo em paz? Calma aí que eu vou responder você. Então, Dutra... Você fala Roberto Dutra. Professor, um grande professor, Dutra. Enfim, a questão da cor do brasileiro, devido ao processo que a gente sabe de achincalhamento e da recusa social, mero exclusivamente por ser mais retinta ou não retinta a sua pele, e ficou muito confortável no decorrer da história com que a pessoa se apresentasse como mulato ou pardo. Por quê? Existe no imaginário brasileiro várias questões, e a gente chama isso de racismo também, mas para quem está sendo a vítima, não entende dessa forma. Porque a nós, negros de tom de pele claro, que aí a sociedade vai chamar de pardo, foi atribuído a hipersexualidade. Tá? E isso coloca a gente em determinados espaços que dá a gente acessos. Tá? E se você vive uma sociedade racista, se você vive uma sociedade que quanto mais retinto o tom da sua pele, menos acesso você tem, o cara que é de família humilde, é negro, que traz suas marcas, traz os fenótipos que o tornam negroide, e ele consegue ocupar isso a partir de algum estereótipo, que é o exótico, o cara não vai negar isso, professor. O cara não vai negar isso, professor. E aí eu posso me colocar como exemplo. Eu sou um homem negro, de pele clara, mas carrego em minhas marcas, traços fenótipos que me colocam como um homem negro. Olha só meu nariz, olha só meu cabelo, olha só minha boca. Isso me dá marcas fenotipadas negroides. Entretanto, o tom da minha pele, segundo Nogueira, é um tom de pele aceitável, porque diferente dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não tem um racismo de gota, ou seja, um racismo de herança. Aqui sim, um racismo de marca. Então, é natural com que essas pedaladas raciais elas aconteçam, porque o cara quer ser aceitável, o cara quer trabalhar, o cara quer namorar, o cara quer estar nesses espaços. Então, estar nesses espaços, se eu não preciso me identificar como homem negro, eu posso me identificar como pardo, e vou ser aceitável nesses espaços, é compreensível. Por quê? Só quem sabe é quem sente as chicotadas. Então, assim, nesse sentido, a resposta que eu dou é compreensível, porque nem sempre a pessoa não tem a pertença. Às vezes a pessoa tem a pertença e sabe exatamente por que ela está se identificando como pardo. Ela sabe por que ela está se identificando como pardo. A gente vive o racismo, ele funciona, acabamos de falar aqui, ele funciona de maneira mais sucinta, de maneira mais devastadora. E psicologicamente ele deixa a pessoa completamente abalada e destruída. Então se o cara fala assim, olha só o racismo como ele se apresenta. Uma pessoa da minha cor, a pessoa tem vários imaginários. E eu vou usar uma palavra chucra aqui, mas as pessoas vão entender, porque a gente está falando sobre a ciência. Fica no imaginário brasileiro que homens da minha cor têm a genitália muito grande, enorme. E é vendido isso. Isso é uma característica do racismo, que é a hipersexualização. As meninas da minha cor têm aquele imaginário de serem meninas mais, como é que eles falam, fogosas. É uma hipersexualização, é uma manifestação do racismo. Entretanto, a gente não vai sofrer o racismo de ser chamado de macaco. A gente não vai ser chamado de macaco. Não vai ser chamado de macaco. Vai ficar no imaginário da sociedade aquilo que a gente pode ou não pode fazer.
Entretanto, as pessoas não vão falar que a gente é lindo, maravilhoso, mas vão falar que a gente tem uma beleza diferente. É racismo, é racismo. A gente tem consciência de que a gente está sofrendo racismo. Entretanto, a gente vai se aproveitar do fato de não ser chamado de macaco para ocupar determinados espaços sociais e assim a gente trabalhar, vencer nossa vida e seguir, até que, em determinados momentos, as pessoas precisem se manifestar contrário a isso. Por exemplo, no meu caso e no caso da minha esposa, que somos um casal de pessoas negras de pele não retinta, a gente faz esse enfrentamento, mas eu não posso exigir que o meu igual faça igual a mim, porque isso precisa ter uma formação, eu não digo de letramento racial apenas, mas de uma consciência de classe, de uma consciência de ocupação de espaço, entre tantas outras. A UENF, assim como todas as universidades, são espaços de conveniência. Tá? É um espaço onde produz ciência, é claro, é um espaço onde produz as várias metodologias a serem implementadas, mas é um espaço de conveniência. Alguns dos professores que estão nesses espaços de conveniências, eles vão se posicionar aí dentro da UENF ou atrás das redes sociais, mas nunca vão estar no campo de luta. Eu estou no movimento social, antes de estar aqui, a vida inteira, e nunca militei com um professor, tirando o professor Dr. Babalau Ivanildo dos Santos. É claro que eu também entendo que as universidades é uma trincheira de luta desses professores que são ativistas intelectuais. Mas as ruas precisam de muito mais que isso. Entendeu? Então, o letramento racial ele é importante, mas a gente traz terminologia. Por exemplo, se eu for falar de semiocídio para algumas pessoas do movimento social, eu não vou saber o que é. Então, a gente tem que trazer representatividades. Quando eu, um homem negro de pele clara, me apresento na TV como um homem negro, periférico, macumbeiro, eu estou falando para aquele outro que é igual a mim, olha só, você é preto também. Vambora? Vambora. Agora, fazer as críticas que a gente escuta muito, pedindo mais formação, pedindo mais qualificação, sem a presença desses indivíduos nesses espaços, é chovendo molhado. Então, assim, ao meu ver, não é que falta letramento racial para a galera preta de pele clara, mas sim usar o status quo para poder ocupar os espaços. É só isso. E eu respeito essa estratégia de sobrevivência, porque só a gente sabe o que é o racismo de perto. Você falou uma estratégia de sobrevivência. E olha só, do nada eu estou vendo aqui, deixo vários canais abertos aqui. Um desses canais que eu estou acompanhando aqui tem um comentário legal aqui para você, de uma pessoa que eu gosto muito, não só por ser tricolor, mas vou te falar já. Aqui, do nada apareceu esse comentário aqui, do nada, né? Essas coincidências boas. Deixei um canal aberto aqui, o Jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, aí tá vendo aqui, pobreza e violência tiram 6 anos de vida dos negros no Brasil. É exatamente isso que você está falando. O cara não quer isso, cara. Que você entende na medida em que justamente isso aqui, por exemplo, acontece com... Você está falando não é só de uma questão de pele, né? É questão de sobrevivência. Nogueira, o Renato, Nogueira. A gente fala assim, cara, quando o IBGE coloca negros e pardos no meu pacote, ele entende marcas, traços. O Brasil é um país que traz traços fenótipos muito carregados com a hibridez. Indígenas, portugueses, negros. Entretanto, é muito mais carregado os traços fenótipos negroides indígenas nas pessoas do que o não negro, caucasiano, digamos assim. Pouco a gente vai ver uma pessoa que traz aqui marcas fenotipadas caucasianas no Brasil. A gente não vai ter. Nem lá no sul, você pega aquelas pessoas de tom de pele clara, mas assim, você não vê o afinalado do nariz, você não vê a falta de boca, como diz o outro. Você não vê esses traços carregados. É muito difícil. As pessoas sempre vão trazer um pouquinho de cada coisa. Entretanto, para sobreviver uma sociedade cartesiana, hipócrita, completamente conservadora, você precisa se adaptar, cara. E aí, eu digo que o negro no Brasil ele se adapta para sobreviver. E o tom da pele é só mais um detalhe para ele estar se adaptando a determinados lugares. É muito difícil ter coragem de enfrentar o sistema, porque a gente sabe o preço do quilo de arroz, a gente sabe o preço da faculdade, a gente sabe o preço da gasolina, e sobreviver, a gente precisa entender isso, precisa respeitar isso. Nem todo negro precisa ser ativista. Sabe por quê? Eu digo ativista de rua, porque todo negro no Brasil, ele já é um combatente meramente por nascer e sobreviver à comunidade a qual lhe impõe situações que, cara, é desafiadora.
eu tiro pelo meu filho. O nome do meu filho é Eniolá. Ele é um menino negro, tem cabelo black power, mas o tom da pele dele é muito mais pro lado da mãe, tipo, né? Mas o nome dele e o cabelo dele, ele é pequenininho, 4 anos, tá bonitinho. Mas, cara, os olhares pro meu filho, quando fala o nome, quando olha o cabelo, quando olha a roupa dele, que ele é um moleque assim, já causa... E olha que eu e Manu somos pessoas... eu não sei se a gente representa alguma coisa, não acho que não, mas assim, mas a gente tá o tempo todo aí na mídia aí, falando alguma coisa aí, assim, entendeu? E você chegar com meu filho, por exemplo, ontem eu tava no shopping com meu filho correndo, ele tava querendo um brinquedo, o papai foi no Americano comprar uma coisa, e aí a gente via algumas famílias com algumas crianças, que Natal fica tudo doido atrás de brinquedo, e meu filho com aquele cabelão, a gente falava, Eniolá. Aí quando a gente falava Eniolá, as pessoas olhavam assim pra gente, olhavam pra ele, olhavam pra gente, olhavam pra ele assim. Então, assim, o nome do meu filho desperta curiosidades. E não curiosidades positivas, entendeu? Infelizmente não então, é. Assim, e olha que nós não somos um casal de pele retinta, somos um casal que passou pela cultura da universidade, somos um casal que passou pela cultura da política, somos um casal que estamos o tempo todo nas mídias abertas, e ainda assim as pessoas olham para os nossos filhos e para nós com um olhar diferente. Então, assim... é uma questão de se adaptar para sobreviver. Então, se eu tenho o tom da pele um pouco mais claro e consigo me identificar como um homem preto de pele clara, ou negro de pele clara, assim como vocês quiserem entender, se tem aqueles que querem se entender como pardo ou como moreninho, vamos respeitar, porque só essa pessoa sabe o que ela precisa passar. Agora, a gente não vai aceitar isso de um professor universitário. A gente não vai aceitar isso de um ativista do movimento social. Porque essas pessoas sabem o que está acontecendo e sabem por que é importante se posicionar tão quão. Enfim, é o retrato da sociedade. Retrato, você falou. Fechou bem. É o retrato da sociedade. Outro comentário aqui. Dr. Geraldo Venâncio, tricolorzão. Esse é bom, tricolorzaço. Parceirão também. Estamos na tábua da beirada, hein, doutor? Ele sabe. Doutor Geraldo Venâncio, deixa ele fala aqui, vou ler o comentário. É que eu ia falar aqui uns episódios do Fluminense que a gente. Não teve uma briga esse final de semana entre os velhinhos tricolores. Bengalada rodou. Isso é etarismo, né? Que eu tô cometendo. Mas quando eles perdem e me deixam na segunda divisão, é o quê? Poxa. Não, porque Felipe Melo brigou com aquele zagueiro que voltou lá agora, Thiago Silva. Cara, o Fluminense cheio de craque lá em Xerém. Chama os caras, assim, eu sou velho, não tem nada contra velho. Gabigol tá aí, quer parar não? Quem? Gabigol? Não, nós estamos querendo mais Romário. Que nossa faixa etária está mais avançada um pouquinho em Gabigol. Mas assim, bicho, cara, chama os caras para ser diretor de marketing, diretor de expansão, diretor do raio que os patos, mesmo para jogar bola, cara. Futebol é vigor. Exatamente. É vigor físico. Não é status, não é conta no banco, é vigor físico. Que hora que chama pro tete a tete, Felipe Melo fica lá atrás, aí passa Gabigol de passagem. Pô, cara, futebol é futebol. Ó, vamos lá, tem outros comentários aqui, tem outra pergunta aqui que a gente tem. E o doutor Geraldo Venâncio diz aqui, ó. Bom dia, Cláudio. Totinho foi um grande parceiro ao tempo que passei à frente da subsecretaria. Da secretaria. Ele foi secretário, né? Aqui é SMDHS. Eu tenho uma passagem para falar do Dr. Geraldo Venâncio. E, doutor Geraldo, eu falei do senhor no Teatro Trianon, porque o doutor Geraldo Venâncio era o secretário à época que implantou a política pública de absorção do povo de Santo. Foi na gestão dele que nós fizemos o tal evento que eu falei lá no SESC Senat, e foi na gestão dele que a gente começou a inserir os povos de terreiro dentro da política pública. Então, assim, depois, é claro, aí mudou, foi Tiago Ferrugem, eu não lembro, logo em seguida que ele, assim, mas ele parceiro, doutor Geraldo Venâncio. Engraçado, os doutores, doutor Geraldo Venâncio e doutor Paulo Irano, em 2008, que implantou o PAAC, ou seja, Política de Inserção das Comunidades Quilombolas e Assentadas na Política Pública, ou seja, dois médicos, mas que tem a consciência racial e sabe do seu papel enquanto gestor e sabe que a gestão é para todos, não é para a cor, é para o cidadão. Ou seja, é possível. É possível fazer. Possível. Obrigado, doutor. Bom falar com o senhor. Saudações tricolores. Bom, se bem que nós temos um advogado bom,
A gente dá uma virada de mesa lá depois. Aqui, o Roberto Dutra. Agradeço ao Totinho pela resposta respeitosa e cuidadosa. Chamei pelo oficial por excesso de formalidade. Discordo que a identidade de Pardo seja mera estratégia de sobrevivência, mas está valendo um debate. Mas a gente pode fazer um debate de vocês dois. Eu acho que Pardo não é uma identidade escolhida por nós, Dutra. Eu tenho a concepção de que o Pardo é uma zona de... não uma zona de conforto, mas é um esconderijo que a gente encontrou para a gente sobreviver. Você acabou de falar. É uma zona de sobrevivência. Foi o que eu falei. Não é uma identidade, não é a construção que a gente faz assim, eu quero ser pardo. Até porque o pardo é uma forma pejorativa de tratar as pessoas que não eram negras nem eram brancas. Naquele processo de construção de eugenia. É igual o mulato. Entendeu? O pardo evolui do mulato. Então, assim, é uma forma pejorativa de tratar uma pessoa que tem um tom de pele que não é hegemônico nem contra-hegemônico. Ele está ali no livro. Naquela loucura também lá daquele alemão, não posso falar a referência que eu penso sobre ele, não, da raça ariana. Ariana é o processo de eugenia. É o processo de eugenia. É a mesma coisa. E que eu não consigo entender. E ele descende do filósofo Joseph Linné, que garantiu a superioridade da cor branca entre outros. Então, enfim, é isso, né? Cara, é muito, muito doido. E eu vejo hoje pessoas flertando com... É um negócio muito... Rapaz, também vejo pessoas rezando para pneu. Eu vou falar uma coisa muito que eu tenho de concepção, é que a construção de cada indivíduo, daquilo que ele pensa, daquilo que ele deixa de pensar, quando ele adquire maior idade, dificilmente ele vai conseguir reverter isso. O racismo, ele garante privilégio de muita gente. A manutenção do racismo é garantia de manutenção de muita gente. Então, para alguns, é muito mais favorável e conveniente continuar essa prática ou reforçando essa prática para garantir os seus próprios privilégios sociais do que enfrentar isso. E quando a gente encontra aquelas pessoas que, por terem privilégios sociais a partir do tom da sua pele, querem caminhar junto, é bom você estar ao lado dessas pessoas. A luta contra o racismo e contra todas as formas correlatas de violações de direitos humanos, elas não dependem das pessoas que sofrem as violações, ela depende de cada um indivíduo que é contrário a isso. Então, assim, uma luta contra o racismo é uma luta que deve ser composta por negros e não negros. E aí a gente pode pegar a luta de José do Patrocínio, que ele compôs com várias pessoas naquele momento de não negras para fazer uma luta abolicionista, para libertar aquele monte de escravo e depois fazer um movimento revolucionário que eles fizeram. E aí a gente vai pegar também um pouco mais à frente o primeiro presidente negro, que a gente pode chamar de Nilo Peçanha, que precisou de uma camada ali, que a gente chama ali daquela galera ali do progressista, não, ai meu Deus, o partido dele fugiu, mas quem sabe o que eu estou falando. De não negros que entenderam que naquele momento, mesmo com um pozinho de arroz no rosto, precisava daquela pessoa. Então, assim, as ocupações de espaços e as lutas desenvolvidas por negros e não negros foram capazes de desmontar vários projetos arquitetônicos contrários à comunidade negra. Então, assim, acho e tenho certeza que a gente só vai conseguir avançar no decorrer dos anos e talvez dos séculos a partir de uma luta conjunta entre negros e não negros que sejam comum à luta antirracista, à luta por ocupação de espaços, à luta por direitos e garantias. Era esse? Eu não lembro mais. Não, na pesquisa rápida aqui, tá. Do Nilo Peçanha. Do Nilo Peçanha, que nesse final de semana estava vendo aquele... Eu esqueci o nome do Luciano Huck. Quem implementou, o ex-presidente que implementou a educação de profissionalizante. Foi Nilo Peçanha. Eu acertei. Então, assim, olha só o processo histórico, a gente vai ver que a luta sempre foi luta construída de forma coletiva e não individual, ou de guetizando determinados grupos. Entendeu? É um erro, né? Mas não sei se a gente vai evoluir até lá. Vambora. Bom, vamos lá. Vamos de mais polêmica. Agora são 8h40. Tem umazinha boa aqui. Bom dia, Nogueira, e a todos da bancada, em especial ao Totinho, guerreiro em favor da igualdade racial. Infelizmente, ainda observamos preconceitos em pleno século. Em pleno século. Exemplo maior, craque Vini Júnior. Europa é tenso. O negócio lá é...
Aliás, quem mandou essa mensagem para você foi o Gustavo Crespo, Potência, lá da Baixada. Não é crime na Espanha. Agora, eu acho que agora virou. Rapaz, Até pouco tempo não era crime estupro. Nogueira, presta atenção. Determinados espaços da Nigéria, se a pessoa for LGBT, é crime. Aham. Olha isso. É muito doido. É muito doido. Tem lugares no mundo aí que tem cada uma coisa. Aí o cara quer ser LGBT, a mulher quer ser LGBT, se ela se posicionar isso socialmente, a pessoa é presa. Desculpa, eu falei estupro não era crime? Não, até bem pouco tempo. 2022, se eu não estou enganado, foi aprovada a lei de violência contra a mulher ser condenável à prisão. Na Espanha. Na Espanha. Quase que esse Daniel Alves não vai preso. Se é um ano para trás. Um ano antes não vai preso. Tá? Vamos lá, então vamos a uma pergunta aqui do Maurício Batista, que traz sobre a lei que foi sancionada pelo prefeito Vladimir Garotinho. Está aqui. Qual a sua análise, amigo, com relação ao prefeito Vladimir quando sanciona a lei contra aulas sobre diversidade sexual e igualdade de gênero nas escolas de campus? Sobre essa lei, para quem... de Matos, né? Acho que eu te mandei. Você mandou aqui, tá aqui. Vou usar o que você mandou. Eu tinha pesquisado ali, mas a sua está mais clara. A Lei 9.532, de 23 de outubro de 2024, que, resumindo, assegura aos pais e responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou tutelados em atividades pedagógicas relacionadas à ideologia de gênero nas escolas públicas e privadas, privadas também, localizadas no município de Campos dos Goytacazes. E a pergunta é do Maurício Batista. Maurício Batista. Maurício, essa pergunta é uma pergunta muito bacana, né? Bom, vamos lá. O que eu posso falar sobre uma política onde pede que os pais, orienta aos pais a serem os tutores do que o filho pode ou não fazer na escola? Primeiro, eu vou falar de um olhar superficial porque não pertenço à comunidade. Eu sou um homem cis hétero e para alguns considerado normativos, tá? Então não é meu local de fala, porque é muito bom você falar de onde você pertence. Mas eu estou na gestão 3 anos e 9 meses e sou militante pelo menos há 40. Ou seja, eu estou muito pouco tempo na gestão e estou há mais tempo militando. Então isso faz com que eu seja simpático a todas as lutas por garantir direito, por ocupação de espaços. Mas, nesse momento, eu falo como governo. E como governo, eu posso garantir que o que a gente propõe enquanto subsecretaria, que carrega o nome também de direitos humanos, são políticas, garantir que as políticas públicas de garantia de direito das comunidades que são minorizadas ou grupos vulneráveis sejam garantidos efetivos. O que nós propusemos para a comunidade LGBT nesse tempo que a gente está à frente dessa parte de direitos humanos nunca foi proposto antes na história de Campos. E essa história da gente, ou minha, no governo da família Garotinho com a comunidade LGBT, ela não se inicia agora em 2021. Ela vem desde do governo de Rosinha Garotinho, onde a gente tinha lá uma parte chamada de Programa de Apoio à Igualdade Racial, na Secretaria da Assistência, com o Geraldo Venâncio, acabou de falar, onde lá a gente já fazia algumas atividades relacionadas pela garantia de direito da comunidade LGBT. Lá. E aí o Paulo Júnior está aí vivo, o Rafael França, Rafael Borges, a Josi Mayra ali da Lapa, todos estão aí vivos e acompanharam esse processo de garantia de política. Quando a gente vem para cá, para o governo, e o prefeito fala, Totinho, vamos lá, política de direitos humanos, o que a gente pode e o que não pode fazer? Eu falei, a gente tem que fazer isso, aquilo, outro. Em relação à lei, eu sugiro que a comunidade LGBT, mais os movimentos sociais organizados, se sentem, procurem as leis que contrapõem essa lei e façam ser efetivas. Mas o meu pensamento é que ideologia de gênero é uma palavra ou uma terminologia usadas apenas por conservadores,
tá? A fim de desmoralizar uma luta de um grupo que foi minorizado socialmente. Eu vou dar um exemplo simples. Eu sou um homem macumbeiro. Para minha religião não existe o diabo ou o demônio. O diabo ou o demônio é uma criação cristã. Logo, no período da colonialização, esses mesmos cristãos atribuíram aos negros africanos esse demônio. Ou seja, o demônio não serve para a minha religião, o demônio serve para a religião cristã. Mas como eles precisavam de um inimigo, eles atribuíram aos negros o processo de demonização. Então ficou, hoje no imaginário, que nós, das matrizes africanas, adoramos o demônio. Mas isso não existe. E esse preconceito perpetua até a data de hoje. A palavra ideologia de gênero, eu vou colocar no mesmo sentido. O que existe porque ideologia de gênero é uma construção social. E nenhuma criança vai entender essa discussão caso seja levada para uma escola básica. A discussão social da construção de gênero, você vai discutir ela na idade de 16, 17 anos para cima. E assim, do terceiro ano para cima, que é muito densa uma discussão. Porque o gênero é uma construção social. A biologia é uma coisa, mas o gênero é uma construção social. Então, do ponto de vista de biologia, não tem jeito. A partir da 6ª série, ou 6º ano, ou 7º ano, vai ter que discutir educação sexual. Ou a criança não vai aprender o que são órgãos sexuais ou genitálias. Então, assim, vocês precisam analisar na LDB o que dá base estrutural a essa lei e o que não dá para poder fazer uma discussão. Do ponto de vista de gestão, nós estamos aqui na CID para executar toda e qualquer política de garantia de direitos que forem necessárias para que a comunidade LGBT, como outras comunidades que são consideradas minorias sociais, tenha o seu direito ao uso da política pública de ir e vir. Esse é o meu posicionamento. O posicionamento social de enfrentamento, esse posicionamento deve ser feito, sim, pelo movimento social, pelos movimentos organizados, que são contrários a essa lei se posicionarem. Agora, é inaviável um agente do poder público se movimentar ou se posicionar a partir de um posicionamento do prefeito. Porque o posicionamento do prefeito, ele é o nosso chefe imediato e deve ser respeitado por nós. Agora, aquele que não concorda com essa lei, aquele que discorda, tem todo o direito a manifestar o seu desfavor a esta lei e fazer aquilo que deve ser feito. Agora, nós, enquanto poder público, estamos aqui abertos ao diálogo para todo e qualquer que precise da gente. Vamos conversar, vamos ver qual é o caminho, vamos propor políticas públicas de garantia de direito para a comunidade LGBT, assim como a gente propõe para todas as outras comunidades que são minorizadas socialmente ao decorrer da história. Esse é meu posicionamento enquanto sujeito, estando no poder público, hoje gestor de política de igualdade racial e direitos humanos. Eu vou fazer, Rosinha falou recentemente, numa postagem dela lá, referente a assunto familiar, que ela acabou se tornando público, que algodão entre cristais, né? Sua resposta foi algodão entre caco de vidro. Isso é pedrada. Mas eu já ouvi falar, não pesquisei, não estudei, e não sei se de fato passou pela CCJ da Câmara, a comissão mais importante, que é a de Constituição e Justiça, se essa lei é constitucional. De repente não é, e aí acabou o assunto. Existem alguns movimentos sociais de cunho nacional que me ligaram, fizeram contato comigo, alguns colegas do Rio, aquela coisa toda, falando sobre isso. E também falando sobre algumas medidas que vão tomar. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que assim, existem dois momentos de leis para ser. Existe a lei que nós, enquanto executivos, propomos, encaminhamos, e existe a lei que o legislativo propõe lá e eles votam e fica aguardando a sanção do prefeito. Tá? E aí, a forma e modelo a qual essa lei vai ser sancionada está muito de acordo com a base eleitoral, a base política estrutural do que o prefeito tem. Então, todas essas nuances de leis e contra-leis devem ser respeitadas. Mas eu vou fazer um comunicado aqui, e o prefeito pode ser que ele puxe minha orelha, mas eu acho que ele vai gostar do que eu vou falar. Nós, enquanto Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, nós também estamos encaminhando hoje, segunda-feira, dia 25, para o gabinete do prefeito, para revisão da Procuradoria, uma minuta para a construção do Conselho Municipal de Direito da Comunidade LGBT. Ou seja, esse é o papel do Executivo, fomentar a política pública.
e não debater interesses, tá bom? Então, assim, acho um erro algumas pessoas atacarem a minha esposa nas redes sociais em detrimento dessa lei, porque a minha esposa nem é do poder público. A minha esposa é conselheira tutelar e foi eleita. Ela não trabalha na prefeitura, assim, ela não é contratada da prefeitura de forma direta, como comissão, como RPA. Ela passou pelo processo eleitoral e foi eleita e atua no Conselho Tutelar. Não compete a ela desenvolver política pública voltada para a comunidade LGBT ou qualquer outra. Ela é uma pesquisadora da área antirracista e ela disponibiliza o seu saber, o seu conhecimento em favor daqueles que a procurem. Mas acho um erro. Penso que a galera aí deve rever o seu objeto de ataque, porque ela não tem nada com isso. Essa coisa de internet ser terra de ninguém, você tem que ter cuidado com isso, hein? É preciso ter cuidado com isso. Justamente aqui a gente tem uma política. Nos nossos canais, a gente permite que todo mundo participe, é livre, vai. Desde que. Pode comentar, Totinho não é um bom secretário, eu acho que ele não tem competência, acho que ele não é capacitado. Problema nenhum. Agora, não vai esculhambar aqui sua moral. Né? Não vai, a gente vai bloquear, a gente vai excluir. Isso é política nossa, é política do Grupo Folha da Manhã. Agora, cara, acontecer, e falar eu não vou ler, eu já falei aqui, não merece, na minha voz não, na minha boca não vai sair mas vou contar o fato para você analisar e que assim, é muito assustador em pleno século XXI você ver essas atitudes aqui, porque a gente vê assim muita coisa fora, mas quando a gente vê no nosso quintal, a gente fica meio assustado. A prefeitura, para quem não sabe, fez uma postagem no dia 20. Dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro, perfeito, comemorando o dia e retratando a importância do dia do zumbi, da consciência negra. E lá nos comentários, o camarada foi lá e esculhambou o negócio todo e falou um monte de besteira, que eu vou repetir, não vou falar. Assim, mas um ato extremamente racista, um ato inconcebível. No outro dia a prefeitura replicou com a tarja. Eu tenho até minha dúvida sobre aquela tarja, eu acho que nem deveria. Era para expor, sei lá. Mas é para não cometer erro sobre erro. Não é um erro errando também que eu vou consertar um outro erro. Mas a prefeitura colocou no outro dia esse comentário em destaque lá na sua página e eu queria saber qual foi o impacto disso para você ver aquilo assim, que é o que a gente está falando. Você tem aí muito exemplo, tenso. mas assim, na sua casa, no seu muito tenso. Eu vou falar por que é muito tenso. A gente, como eu falei, a gente está 3 anos e 9 meses com políticas públicas de fato reais, efetivas. E aí a gente está desde o dia 1º propondo ações, caraca, bicho, só ações bonitas, indo nas escolas, indo aos espaços, fazendo atividades, curso de letramento. A gente trouxe o Jacques Tadesca aqui em Campos, a gente trouxe a professora Helena Teodora, a gente vai trazer agora o Oquim Gascran, a gente vai trazer o Babalaú Ivanildo Santos. Vou chamar daqui a pouquinho para o evento que está acontecendo essa semana. A gente fez um trianon com mais de 600 pessoas no dia 20, a gente amanhecer com uma mensagem daquele teor. Eu não vou falar desanimador, mas é triste. É triste. Eu vou dar um exemplo, uma analogia para vocês entenderem quem é flamenguista aqui. A gente ganhou uma Copa do Brasil e me vem um paspalho, que a gente é muito grato, e faz um comentário imbecil, dividindo ali o momento. A gente comemora ou a gente fica triste porque o cara vai sair? Foi o que aconteceu agora no dia 20 de novembro. A gente poderia estar mediando o sucesso que foi o Trianon lotado, aqueles eventos, aquelas certificações, espetáculo, aquilo tudo, e a gente tem que ficar respondendo a mensagens racistas. Então, assim, aí a gente pensa, a gente não responde, deixa quieto para ninguém saber, ou a gente visibiliza esse racista. Só para nível de informações, a gente, enquanto poder público, a gente vai fazer uma notícia-crime ao Ministério Público Federal, tá? Noticiando que ocorreu um crime público em uma página pública, e aí a partir daí o Ministério Público vai identificar se indicia ou não esse criminoso. Mas só para nível de informação, mensagens como essas a gente recebe todos os dias, não só na página da Prefeitura, como na nossa página da CIRD.
Os racistas, os homofóbicos, os LGBTfóbicos, os machistas, os imbecis, né? Eles estão o tempo todo fazendo isso com a gente. Mas a cada passo que eu, Totinho Capoeira, dou para a Provectude, eu me distancio mais da imbecilidade. Então eu me atenho a não estar respondendo a tipo de coisas como essa nas redes sociais e agir com a conformidade da lei e o que a lei me ampara. Então, assim, para responder a essa mensagem, nós já estamos de posse, né, da mensagem na íntegra, nós já estamos terminando de construção da peça, ou seja, da notícia crime, vamos estar protocolando no Ministério Público e em breve a gente passa para vocês aí o número do protocolo, aí é uma ação pública, todos vão ter contato lá. Mas uma outra notícia importante que eu quero dar é que agora, quarta-feira, a gente vai estar também protocolando lá no gabinete do prefeito a revisão que foi feita do Plano Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial. Nesse plano, ele sugere a gente alguns caminhos para enfrentar tipo de ações como essa. Então, assim, acho que a gente vai tomar as medidas que devem ser tomadas, que é o que tem que ser feito, mas a gente precisa falar de coisas boas, dos passos bons que a gente tem dado, dos avanços que a gente tem feito, das políticas públicas, como que elas têm sido executadas. Agora, a partir do dia 1º a gente vai estar fazendo o relatório anual para poder dar ciências a todas as pessoas desse ano que se passou, mas também vamos fazer um grande relatório com os 4 anos de gestão para poder dar a vocês também a ciência do que foi executado, do que foi feito da política pública de promoção de igualdade racial e combate ao racismo. Agora, o fato existe. O fato aconteceu e nós, enquanto vítimas, porque o crime do racismo, ele viola a toda a comunidade negra, não é só aquela pessoa. Então, assim, qualquer cidadão que tenha posse dessas notícias pode ir ao Ministério Público e impetrar uma notícia dizendo que ouviu e tem ciência de um crime. Então, é o que a gente vai fazer, é o que a gente pode fazer no momento e continuar com as ações. O crime de racismo é contra a raça. É contra a raça. A injúria racial é contra um. Mas foi equiparado. Que foi também já unificado. Já foi unificado. A injúria racial e o racismo tem o mesmo teor. Que, na verdade, é a mesma coisa. É o que eu falei. Você atinge. É o que eu falei no início. A gente tem leis que, de fato, elas não são efetivas. A partir do momento que essas leis forem cumpridas e o agressor, que o crime do racismo é uma agressão, for preso e cumprir lá seus 2, seus 5 anos, a gente vai vendo mais pessoas sendo presas e a gente vai vendo menos o avanço do racismo. Você falou cedo, Cláudio, que hoje apresenta-se mais o crime contra a mulher, a violência doméstica, né? O crime de violência doméstica, assim como o crime de racismo, ele sempre foi gigantesco. O que acontece hoje é que, com o advento da internet, das mídias sociais, do melhor celular, as meninas, assim como as vítimas do racismo, têm denunciado mais. E à medida que denuncia mais, aparece mais. Não é que cresceu mais, é que as pessoas estão tendo mais equipamento de segurança. Hoje a gente tem ali a subsecretária Josiane Morumbi, que ela faz um trabalho fantástico. Assim, muito bom trabalho que ela faz ali. E aí ela dá condição dessas mulheres poderem terem coragem, se encorajarem a fazer a denúncia, porque sabe que tem um equipamento de proteção e garantia de direitos. Então é isso que tem ocorrido. Com a crescência das políticas públicas, ou seja, com a eficácia das políticas públicas, faz com que essas vítimas elas se encorajem em fazer a denúncia. É isso que tem acontecido. Na sexta-feira eu conversei aqui com a delegada Madeleine, como delegada, um trabalho brilhante que ela sempre teve à frente da delegacia, e assim, da delegacia da mulher. Isso é um avanço, não tenha dúvida. Porque só esse ano, Totinho, não sei se você... Porque se notícia pode saber ou não, esse universo de notícias que a gente recebe, esse bombardeio, a cada segundo é 1 milhão de notícias. É impossível você saber tudo. Mas assim, 2 policiais militares foram um chegou até a entrar na delegacia, foi preso dentro da delegacia da mulher, tentando impedir que a mulher fizesse a denúncia. O outro chegou na porta. Quer dizer, o que passa pela cabeça das pessoas é o quê? É impunidade? Então, quando você fala aí, não é isso? Quando você fala aí na questão da lei e na condenação e na punição, aí sim a gente vai ter um avanço mais, talvez mais concreto. É porque o cara tem que ir preso. Você quer ver um exemplo que perfeito? É como é que fala? A pensão.
Hoje, se você tem que pagar uma pensão e você fez um acordo judicial ou não, e você atrasa, é prisão imediata. Porque dá prisão imediata. Eu acho perfeito. Assim como eu acho que todos os outros crimes relacionados à violência deve ser igual. Cometeu, vai preso, imediato, caindo. Inclusive contra animal. Todos os crimes, é um absurdo. Todos os crimes de violento, ou não, mas que visam a prejudicar alguma pessoa. Inclusive, hoje vai estar acontecendo às 15 horas uma atividade bem bacana da Josiane. Eu acho que é bacana falar. Que... Ela mandou para mim aqui, tá no portal Folha 1, tá aqui, ó. Falei aqui também na manchete, ó. Tem aí? Você tem aí? Eu tenho aqui também. Então leia aí. É uma ação que... Só rapidamente achar aqui pra gente... Só queria te... falar, que sim. Pra lá, né? Abraço aqui a Josiane Morumbi, ela mandou aqui, tem um carinho também especial por ela. Ato pelo fim do feminicídio e das violências contra... Porque achei legal essa coisa aqui. Várias aqui, ó. Porque das violências, porque não é só violência física, não. Tem violência financeira, violência psicológica, tem muita coisa. Hoje, dia 25, 3h30, 15h30, no Pelourinho. Ó, um grito de resistência em prol do fim dos feminicídios e da luta contra todas as formas de violência que atingem as mulheres. Tá? E, inclusive, esse ano, inspirado em histórias como a de Eliana Tavares, covardemente assassinada pelo próprio filho, conforme está aqui na nota, e em outros casos trágicos e emblemáticos de Campos dos Goytacazes. Exatamente. Eu penso que todos devem ir para lá para poder se solidarizar, porque assim, a gente fica falando, mas as lutas não são dissociadas. A luta contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher, é a mesma luta que a gente faz e trava todos os dias contra o racismo, contra a intolerância religiosa, contra a LGBTfobia, contra esses crimes que se acometem de forma progressiva, podemos dizer assim, a esses grupos que foram minorizados socialmente. Então, assim, se a gente pode... A gente tem que integrar essas lutas e somar as forças, porque a gente só vai conseguir, como eu falei, a problemática do racismo não é um problema do preto, é um problema da sociedade. A problemática da violência doméstica não é um problema único e mero exclusivamente das mulheres, é um problema da sociedade. E toda a discussão de gênero, a qual o homem, como parte dominante, como digamos assim, não fizer parte, a gente não vai conseguir alcançar de fato aquilo que a gente propõe, assim como a luta como o racismo. Se o homem branco não estiver presente nessas discussões, não surtirá o efeito que a gente vai estar falando na mesma bolha. Então, assim, eu convido a toda a população que é contra-hegemônica ou hegemônica, participe dessas discussões para estar aprendendo, ouvir por que as mulheres estão de fato questionando, ouvir por que nós negros estamos questionando, ouvir por que os LGBTs estão questionando, porque a partir do momento que a pessoa hétero participa das discussões LGBT, a gente vai entender que não existe determinadas terminologias. A partir do momento que o não negro participar da luta do negro, vai entender o porquê do racismo, o porquê de usar determinadas coisas. E assim vice-versa por tantas e tantas outras lutas em defesa ou em prol das minorias. Muito bom te receber aqui. Sendo secretário, não sendo secretário, acho que o melhor de tudo é ter o Totinho aqui na nossa sociedade, ter o Totinho perto da gente. Pode ter certeza que é um carinho, um respeito grande que eu tenho por você e admiração por você, pela Manu, pela família toda, que eu sei que assim, tem essa luta e que ajuda todos nós, ajuda toda a nossa sociedade. Cara, sensacional. Fica aí o nosso agradecimento, nosso carinho, não só pela sua presença aqui, mas sobretudo pelo trabalho na sua vida também. E como eu disse, sendo secretário ou não, você vai ser sempre bem-vindo a essa casa aqui. Tem um comentário legal aqui, ó, Léo Batista, não sei se esse é o Léo Batista lá do Globo Esporte. Globo Esporte, mas tá aqui o Léo Batista no YouTube, comenta aqui, ó, a Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos tem feito um trabalho de excelência. É isso, a gente está procurando, acho que assim, a gente procura juntar, né, agregar
todo aquele saber orgânico que a gente traz dos movimentos sociais, todo aquele saber intelectual que a gente traz da academia com essa parceria, todo aquele saber político que a gente traz dos colegas que estão lá no movimento político partidário, e a gente tenta integrar esta subsecretaria, todos esses saberes, para a gente estar tentando devolver os serviços de fato que vai alcançar aquela população que deles precisa. É claro que a política pública ou o poder público ele presta o serviço para todos. Entretanto, tem uma máxima que é tratar os desiguais com a conformidade da desigualdade. A gente precisa alcançar aqueles que precisam mais. Mas isso não quer dizer que a gente não vai alcançar todos. Ali naquela subsecretaria, a gente propõe o serviço para todos, para branco, preto, azul, amarelo, verde, LGBT, hétero, batistas. Você quer um exemplo, Cláudio, que eu vou te dar e você vai gostar muito? Aquela secretaria ela é composta por todos os grupos. A gente tem ali LGBTs, héteros, negros, brancos, a gente tem ali pastores, a gente tem ali pai de santo, a gente tem todos os grupos trabalhando de forma hegemônica e harmoniosa ali. Por isso que talvez a gente consiga desenvolver um trabalho que pensa de fato nas pessoas. Eu acho que a humanização e a representatividade que a gente tem naquela subsecretaria faz com que o trabalho a gente de fato consiga chegar. É claro que a gente não vai conseguir agradar todos e todas. Não vai. E a gente nem quer também. A gente precisa dessas críticas. Porque é as críticas que fazem a gente se movimentar e tentar construir um pouco melhor aquilo que a gente está fazendo. Cobrança tem que ter em qualquer lugar. Tem que ter cobrança. Tem que ter. Mas quem está comandando uma secretaria. E só a nível de informação, essa cobrança do nosso posicionamento enquanto indivíduos, do movimento LGBT, no movimento LGBT não, de algumas pessoas LGBT que fazem a gente em relação a essa lei, eu concordo muito e sou muito grato, agradeço a vocês por estarem fazendo esse questionamento para a gente, porque em determinado momento a gente consegue entender que vocês conseguem ver a gente como representantes, mesmo não sendo da comunidade LGBT. E a gente pode garantir a vocês que tudo que está no campo da política pública nós vamos lutar para que vocês tenham o direito de fazer exercício dessas políticas públicas. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não goste, estando na gestão ou estando na luta lá fora, eu vou lutar para garantir que vocês tenham o direito de exercer o direito de vocês. Então, assim, não sou LGBT, mas como falei, pertenço também a um grupo de minoria social e a gente vai estar fazendo a luta dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso campo de atuação. Não dá para extrapolar isso. Mas como eu falei, a cada passo que eu dou para a provectude, eu me distancio da imbecilidade. Então, assim, a gente vai amadurecendo e vai entendendo as formas de lutar. E podem contar sempre com a gente, a casa está aberta. Se vocês precisarem, quiserem, é só ir lá, eu estou lá, a gente atende a todo mundo. E acho sim que a gente pode fazer muitas coisas juntos, devemos fazer muitas coisas juntos. Porque a política pública, para ela ser efetiva de fato, ela precisa emergir das bases. Não é uma coisa que vem de cima para baixo. A construção coletiva, ela sai das bases sociais para cima, para fora. Se vier de cima para baixo, alguma coisa vai estar errada. Então é assim que a gente propõe a construção das nossas políticas públicas aqui no município. Vai estar errado se vier de cima para baixo. Não está errado. Continua tudo do jeito que está. Exatamente, entendeu? Então, muito obrigado pela pedida, né, pela exigência que vocês estão tendo com a gente de um posicionamento. E o posicionamento é esse que eu falei. E vamos embora. Agora, uma coisa, independente de algumas medidas que tenham sido tomadas, este governo, Vladimir Garotinho, foi o governo que mais propôs políticas públicas para os grupos minorizados socialmente. Mesmo diante de tantas coisas, ali na subsecretaria nós temos um ambulatório que está funcionando ali em parceria com a Secretaria de Saúde, criado pelo prefeito. A gente tem outros atendimentos psicossociais que são atendimentos ali, que são feitos ali, socioassistenciais que são feitos ali para a comunidade LGBT, assim como todos os cursos, todas as atividades que a gente propõe ali são também voltadas para a comunidade LGBT. Precisou, é só procurar. Amigo, forte abraço, obrigado mais uma vez, um abraço lá na Manu, na família toda, até a próxima, se Deus quiser. 9h10, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje e já anunciando para amanhã, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência, pela companhia aqui, já anunciando para amanhã o nosso convidado Danilo Barreto, que foi candidato a prefeito de São João da Barra. Teve lá uma performance muito significativa, muito importante.
meio que revitalizando aquela oposição em São João da Barra, e a gente vai ouvir dele, né, todas as suas análises sobre a vitória da prefeita reeleita e também o seu desempenho eleitoral, desempenho político, esse capital político que foi construído a partir dessa última eleição. Totinho, forte abraço. Forte abraço, meu amigo, vamos juntos. Valeu, 9h11, Folha no Ar volta amanhã no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radimed Diagnósticos por Imagem.